que a dieta carnívora emagrece? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a dieta carnívora, como funciona, o que acontece, quais são os mitos, o que tem de verdade e se realmente a dieta carnívora funciona para emagrecimento. Então, para começar, eu não gosto muito desse nome de dieta carnívora. Eu prefiro estratégia carnívora. Mas, apesar do nome dieta ser um nome limitante, um nome de coisas que você pega para fazer durante um tempo para um resultado específico, por exemplo, para emagrecer, um regime alimentar de emagrecimento, a gente chama de dieta. Isso não é correto, né? Dieta é tudo que você come. Então, o que você come é a sua dieta. Então, realmente existe a dieta carnívora, assim como no livro do Shawn Baker aqui atrás, ó, a grande referência, Carnivore Diet. Então, eu sigo a estratégia carnívora, sigo esse estilo de vida alimentar há 6 anos. Ah, Cobra, mas você só come carne? Não. Você só come carne vermelha? Não. A estratégia carnívora, diferente do que a gente vê um monte de gente aí falando que a estratégia carnívora é só carne vermelha, não. Essa é uma específica parte da estratégia carnívora que é chamada de Lion Diet. Na Lion Diet, que serve para uma gama de coisas, né? Depois eu vou falar melhor o que cada estratégia carnívora, cada tipo de estratégia carnívora serve. A Lion Diet, ela é uma alimentação que entra apenas carne vermelha, carne de ruminantes. Sim, a Lion Diet é só carne vermelha. Mas na estratégia carnívora entram todas as carnes, ovos, queijos, pode entrar em alguns tipos ainda leite, mel, iogurte, vegetais, uma proporção menor, salada, fruta, tubérculos. Então a estratégia carnívora é muito mais do que comer só carne. E existe por aí, né, essa nuance, essa forma de dizer que a estratégia carnívora é a dieta da moda. É uma dieta muito restritiva. Primeiro, é uma moda de milhões de anos. E já vou explicar por quê. E segundo, que não é uma dieta restritiva, e sim uma estratégia seletiva, onde são selecionados os alimentos mais densos em nutrientes e mais saborosos e naturais e bioapropriados para a espécie humana. Ué, mas a gente não ouve falar aí por aí que frutas, verduras, legumes que são, né, os melhores alimentos? Então vamos pensar aqui. O que é fome? Fome é vontade de comer. Fome é o corpo pedindo nutriente. O que é saciedade? É matar a fome. Saciedade é você entregar os nutrientes que o corpo pediu. O que mata mais fome? Um bife ou uma salada? Então o que entrega mais nutrientes? Um bife ou uma salada? Então esse é um grande mistério que ronda a estratégia carnívora. A estratégia carnívora não é restritiva. A estratégia carnívora ela é seletiva. E para emagrecer é importante que exista um déficit calórico. Sim, é importante controlar as calorias que entram e as calorias que saem. Sim, mas na estratégia carnívora a base não é o controle das calorias que entram e das calorias que saem. Esse controle ele é feito pelo próprio organismo, porque a grande diferença, porque a estratégia carnívora ajuda no emagrecimento, é a cascata hormonal que cada macronutriente faz. Então nós comemos, né, 3 macronutrientes: proteínas, gorduras, carboidratos. Cada um desses macronutrientes tem um impacto hormonal. O impacto hormonal da proteína e da gordura, ele é conhecido pelo ser humano, pela espécie humana, pelo gênero Homo, pelos hominídeos há milhões e milhões de anos. Então a resposta hormonal, a resposta fisiológica a esses alimentos é uma resposta que atende os critérios de fome e saciedade. Então, se você está com fome e você come proteínas e gorduras, né, carnes naturais, você mata a fome e você tem a percepção de saciedade e você naturalmente para de comer. Passa um tempo que comparado com a dieta padrão hoje comum, é um tempo bem maior. Então,
quando a gente se alimenta de alimentos de origem animal, densos em nutrientes, a gente tem saciedade por muito mais tempo. E essa saciedade, quando termina, ela termina numa fome de verdade. Uma fome que é o corpo solicitando fisiologicamente nutrientes. Então essa é a grande diferença. Diferente de um alimento que evolutivamente não faz parte da dieta humana, né? Porque foi introduzido em grande quantidade, principalmente como base da alimentação, há poucos anos. A agricultura tem 10 mil anos, então 10 mil anos do ponto de vista evolutivo é muito pouco tempo fisiologicamente. Para ter uma adaptação fisiológica no organismo é muito pouco tempo, e principalmente como base da alimentação, como base da fonte de energia do corpo, carboidrato. Então a gente ouve por aí falar que a gente precisa comer carboidrato, que carboidrato é essencial, que carboidrato é a principal fonte de energia, e isso não é verdade. A principal fonte de energia da espécie humana há milhares de anos é gordura animal. Só que, num dado momento, meados do século passado, a gordura animal ela foi injustamente condenada, injustamente criminalizada, injustamente dita como causa de várias doenças modernas, como por exemplo, gordura saturada aumenta o colesterol que causa doenças cardíacas. O ovo foi condenado durante muito tempo. E na literatura científica não existem evidências que confirmem essas hipóteses. Muito pelo contrário, existem várias evidências que refutam essas hipóteses que foram levantadas lá atrás. Agora, por que nós, simples mortais, não temos acesso a essa informação, e até muitos profissionais de saúde também não têm acesso a essa informação? Porque essa é uma informação que não é muito interessante que a gente saiba para quem está por trás aí dominando a situação, que são interesses comerciais, interesses lucrativos, de indústrias que muitas vezes controlam a informação que circula, controlam os estudos científicos que são divulgados. Mas voltando aqui para o emagrecimento. A estratégia carnívora é uma alimentação muito limpa e muito nutritiva e muito densa em nutrientes. Nós, seres humanos, como evoluímos durante milhares, milhões de anos, comendo basicamente caça e, claro, alguns vegetais em períodos de sobrevivência como complemento, mas nunca como base da alimentação. Então, o nosso sistema gastrointestinal, o nosso organismo, ele é muito mais preparado para a digestão, absorção e utilização dos nutrientes da carne do que dos nutrientes dos vegetais. A biodisponibilidade dos nutrientes na carne é muito maior do que nos vegetais. Os vegetais, na maioria das vezes, eles estão encapsulados em células de celulose, A estrutura dos vegetais é feita de celulose. E celulose é uma estrutura que o nosso sistema gastrointestinal não tem capacidade de digerir de uma forma completa. Nós não temos enzimas digestivas para digerir celulose. Então, quando a gente faz uma estratégia carnívora, quando a gente come carne e gordura exclusivamente ou com poucos vegetais adicionados, a gente tem uma digestão praticamente completa, sem resíduos. Por quê? Porque o nosso sistema gastrointestinal ele foi desenvolvido e talhado pela evolução durante milhares de anos, milhões de anos, desenvolvendo enzimas digestivas, suco gástrico, acidez estomacal, um intestino delgado muito maior, intestino grosso bem menor. Tudo é apropriado para a digestão de carnes. Então a gente absorve praticamente 100% dos nutrientes de uma carne. Então a carne, para quem faz estratégia carnívora, como eu faço, e os milhares de outras pessoas fazem pelo mundo, do Brasil e tudo mais, o volume fecal numa alimentação animal-based, numa alimentação carnívora, é muito menor do que numa alimentação plant-based, uma alimentação baseada em vegetais, porque a maioria dos vegetais tem muita fibra vegetal são feitas de celulose e não são digeridas.
gerando resíduo, gerando maior bolo fecal e gerando fermentação, né? Bactérias que consomem essa fibra dentro do nosso intestino, gerando fermentação. E o produto final da fermentação são gases, e esses gases tanto causam dilatação abdominal quanto causam gases mesmo, né? Então na estratégia carnívora a gente fica com a barriga reta, sem gases, sem distensão abdominal e sem flatulência. Isso mesmo, na estratégia carnívora a gente praticamente não peida e tem muito poucas fezes. Eu tô aqui agora fazendo um exame de fezes e eu tive que esperar 2-3 dias para poder fazer o exame de fezes, porque eu não faço o número 2 todos os dias, porque eu sigo uma estratégia carnívora. E olha que eu como muito, hein? Então, na estratégia carnívora, como que funciona o emagrecimento? Ele funciona através de um déficit calórico, sim, mas não é um déficit calórico que você fica contando caloria e restringindo, aí sim é uma dieta restritiva, restringindo caloria, comendo pouco, passando fome, ficando com dor de cabeça, com falta de energia, porque você está comendo ali, contando, pesando o que você tem que comer. Na estratégia carnívora, a gente pode comer, entre aspas, à vontade alimentos de origem animal, porque o nosso sistema de fome e saciedade regula a quantidade que a gente tem que comer, porque os hormônios se estabilizam. Eu emagreci inacreditavelmente depois de ter passado anos e anos e anos tentando emagrecer com essas dietas que a gente escuta por aí, de contar caloria, de peito de frango com batata doce, né, restritas em gorduras e cheias de carboidrato, carboidratos bons, e dieta vegetariana, e vegana, e shake. Todas essas dietas eu passei e lutei muitos anos, e com muita dificuldade, às vezes eu emagreci um pouco, mas logo engordava. Quando eu conheci a estratégia carnívora, eu fiquei impressionado porque eu emagreci 20 quilos, sem passar fome, comendo churrasco todos os dias. Ah, mas isso é história. Não, não é história. Existe um porquê. E o porquê é um porquê evolutivo. Meus e seus 100 mil últimos, né? 100 mil tataravós para trás, até o nosso tataravô que morava lá na caverna, ele comia carne com gordura. A base sempre foi caça. Então, e ele não era obeso. Ele não era gordo. Por quê? Porque a gente já tem um sistema de regulagem, assim como todos os outros animais da selva. Não, você não encontra animais obesos na selva. Assim como todos os animais da selva têm uma regulagem quando eles se alimentam do alimento próprio da espécie deles. Então, por que a estratégia carnívora nos devolve para o nosso corpo com a composição corporal ideal, de uma maneira praticamente naturalmente, automaticamente, sem precisar de muito esforço da nossa parte para que isso aconteça? Porque é o alimento original da nossa espécie. É o alimento com o qual a nossa espécie evoluiu, com o qual a nossa espécie dominou o planeta Terra. Muito e muito e muito antes da agricultura. Então, qual é a dificuldade que a maioria das pessoas enfrentam para fazer uma estratégia carnívora? A grande dificuldade normalmente não é sabor, normalmente não é gostar ou não de carne, porque a maioria das pessoas, salvo algumas exceções, que na minha opinião estão com algum problema, né, psicológico, psiquiátrico, foi contaminado por essa propaganda anti-carne que a gente ouve há muitos anos. As pessoas adoram uma picanha, as pessoas adoram bacon, torresmo, um ovo, porque são alimentos apropriados para o nosso paladar. E o paladar, ele serve para identificar nutrientes. Então, quando a gente come um alimento apropriado nutricionalmente para a gente, ele agrada o nosso paladar. À exceção de alimentos fakes, né, que hoje a gente encontra muito aí em supermercado, em padaria, que são alimentos que foram desenvolvidos para agradar o paladar e fazem isso muito bem, assim como drogas também nos dominam facilmente. Então a grande dificuldade
para a pessoa entrar numa estratégia carnívora, para fazer essa restrição desses alimentos, é a carbodependência, né? É como se fosse uma pessoa que está ali com aquele hábito de ter uma alimentação mais molinha, mais prontinha, mais hiperpalatável, mais confortável, né? Que não precisa mastigar, que não estraga e que tem um sabor que foi concebido para literalmente viciar. Então, o mais difícil é a pessoa largar esses hábitos, né? E a alimentação, a dieta, é um dos pilares da vida, né? Um dos nossos instintos mais básicos é a fome. Então, para a gente mudar isso, não é tão simples. Tem muita coisa envolvida, emocional, muita coisa envolvida de memória afetiva, comida, de costumes, de práticas, de cultura. Então passa muito mais por aí de mitos, né? Porque tem muitos mitos aí que condenam, que falam que carne causa câncer de colo retal. Não existe comprovação, evidência científica disso. Isso é uma hipótese bem fajuta, tá? E que foi amplamente divulgado, como eu já expliquei o motivo. Falo que carne aumenta o colesterol e que colesterol é causa de risco cardiovascular. Também é uma grande falácia isso, né? O que realmente aumenta risco cardiovascular, a gente está cansado de saber aí, é diabetes, né? Diabetes aumenta 10 vezes o risco cardiovascular. E ainda tem gente que fala que carne e gordura causam diabetes, né? Isso é o maior absurdo de todos. Diabetes é amplamente comprovado que é causado por consumo de carboidrato, né? O que aumenta a glicose no sangue é carboidrato. Também existem mitos de que a carne vermelha não possui vitaminas, a carne como um todo não possui vitaminas, não possui minerais. É outra grande falácia, né? Eu estou aqui aberto aqui, vou mostrar para vocês um exemplo do alimento mais nutritivo que existe no planeta inteiro. É o verdadeiro superalimento, chama fígado bovino. Então o que tem no fígado bovino? O fígado bovino tem potássio, cloro, fósforo, manganês, ferro em alta disponibilidade, zinco, cobre, iodo, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina A, vitamina B7, vitamina C, vitamina B12, que vitamina B12 e ferro M só existem em alimentos de origem animal, não existe no reino vegetal. Tem vitamina B9, tem vitamina B6, além de ser riquíssima em proteína, né? Então assim, é muito simples quando a gente pensa o seguinte: nós somos animais. O boi é um animal. O boi está lá vivo, funcionando. Ele tem todos os elementos químicos que ele precisa para um animal sobreviver. E nós somos especialistas em comer boi, principalmente. Nós podemos comer qualquer carne, né? Nós somos capazes de comer qualquer carne. Frango, porco, peixe, todos entram na estratégia carnívora. Mas a melhor e coincidentemente a mais condenada é a carne vermelha. É a mais completa, né? A carne de ruminantes. Por isso a Lion Diet, como eu falei no início, é tão poderosa. O boi está lá prontinho com tudo que ele precisa e, consequentemente, tudo que a gente precisa, inclusive uma grande quantidade de gordura para alimentar esse cérebro tão grande e proporcionalmente o maior cérebro dos animais, né? De todas as espécies. O maior cérebro é o nosso, é a nossa grande ferramenta, é o que nos fez ser grandes caçadores e construir cidades e não precisar mais viver como nômades caçando, desenvolvendo a agricultura. E como eu falei no início, para concluir, existem 4 tipos de estratégia carnívora. Tem a estratégia carnívora do leão. A estratégia carnívora do leão é todas as carnes e apenas as carnes, né? Apenas carnes, mas todas as carnes. Já é uma alimentação completa. Tem a estratégia carnívora dentro da do leão, tem uma dissidência que é a Lion Diet, que é somente carne de ruminantes, cordeiro, boi, né, gado. Essa é excelente e é uma das poucas formas
de tratamento de doenças muito sérias autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide, fibromialgia. Tem várias doenças que existem vários relatos de casos de pessoas que já tinham tentado de tudo, tratamentos, remédios. Quando entram numa Lion Diet, conseguem resolver, recuperar a saúde e regredir a doença e dizer até que está em remissão aquela doença. A gente não pode falar que está curada, mas elas levam doenças muito sérias à remissão, fazendo uma Lion Diet. Além da carnívora do leão, que tem a Lion Diet dentro, né, tem a carnívora flexível, que aí já entra um pouco mais de sabor, um pouco mais de aderência, que aí entram queijos mais amarelos, e iogurtes e ovos. Então é uma estratégia ainda mais completa. Além dessas duas, tem a estratégia carnívora cetocarnívora. Ceto vem de cetogênica. Então nessa estratégia entram alimentos que fazem parte da estratégia da dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela é composta de carnes com gordura e vegetais de baixa glicose, de baixo amido, de baixa frutose, de baixo açúcar. Então essas frutas e esses vegetais, né, eles entram na cetocarnívora. Até a cetocarnívora, ela serve para a remissão de várias doenças, para reverter várias doenças dentro de uma possibilidade ainda de reversão, né, de tratamento, como por exemplo diabetes, resistência insulínica, síndrome metabólica e várias outras que são dissidentes dessa, como hipertensão arterial, gordura no fígado, várias doenças intestinais. Então várias coisas, vários problemas de saúde são resolvidos através de uma estratégia carnívora. E tem também a paleocarnívora, que aí já seria uma coisa um pouco mais livre em relação ao consumo de carboidratos. Todas elas dos vegetais são restritos aí a 20, 30% da alimentação só. Então na estratégia carnívora a base é sempre carne. Então pode entrar um pouco de vegetais, um pouco de frutos, um pouco de leite, um pouco de mel. Vários carnívoros pelo mundo seguem essa estratégia que mundialmente é conhecida como Animal Based, que também é muito boa para a saúde, excelente para várias questões, só que ela não serve para todo mundo. E por exemplo, uma pessoa diabética, uma pessoa que está querendo emagrecer, uma pessoa que tem compulsão por doce, ela não se encaixa muito bem nessa estratégia paleocarnívora, mas é possível, é muito boa também. Então, por que a estratégia carnívora emagrece? Porque ela devolve saúde. E um corpo saudável, ele naturalmente tem uma composição corporal ideal, assim como qualquer animal da selva. Se você for lá e observar, as girafas, elas têm mais ou menos a mesma composição corporal, os elefantes têm a mesma composição corporal, um peixe tem a mesma composição corporal. Por quê? Porque eles se alimentam biologicamente porque eles foram feitos para comer. O que é fisiológico, o que é bioapropriado para a espécie deles. E o que é bioapropriado para a nossa espécie são alimentos de origem animal. Animais, principalmente ruminantes. Então a gente recupera a nossa saúde, recupera a nossa saúde metabólica, os hormônios voltam a funcionar, a insulina que estava hiperestimulada pelo alto consumo de carboidrato, de plantas, com base da energia no carboidrato, ela retorna para o lugar dela, fazendo o papel dela, revezando com o glucagon, né? Entrando num processo de fome e saciedade, de regulação do organismo, que naturalmente o tecido adiposo que estava em excesso, ele vai sendo consumido e a pessoa vai emagrecendo, mas sem ficar churriado, sem ficar fraco, sem falta de energia, sem ficar com aquelas caras murchas. A pessoa vai ganhando massa magra naturalmente, se precisar, e vai ganhando saúde. Então o emagrecimento, por que a estratégia carnívora emagrece? Porque ela devolve saúde. E um corpo saudável, ele é naturalmente magro ou naturalmente com baixo percentual de gordura e um percentual adequado de massa magra, massa óssea, de órgãos. Então, não, a estratégia carnívora, a dieta carnívora
Não é dieta da moda, ela é a dieta do ser humano há milhões de anos. Ela é completa, ela tem tudo que a gente precisa, na proporção que a gente precisa, e ela devolve saúde plena e é inclusive capaz de reverter várias questões de saúde e sim emagrecer de uma forma muito eficiente, muito saudável e muito sustentável. Valeu, curte, compartilha, comenta, tamo junto.